Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Damos início a esse santo culto em louvor a Deus no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos começar, irmãos. Vamos louvar a Deus com o cântico número 20. 20. Glória a Deus.
Glória a Deus. 118, 118. Você que está nos acompanhando nesta tarde de quinta-feira, nos ajuda na comunhão, irmãos, para que possamos sentir alguma coisa do céu entre nós. 118. Sabe, este culto vai romper as correntes e Deus vai te dar força de servir com toda a alegria do seu coração.
Glória a Deus, santo é o Senhor. Queridos ouvintes, amigos, né? Aqueles que estão junto de nós, irmãos em Cristo, somos todos irmãos em Cristo, né, irmão? O Senhor, Ele veio para salvar a todos, aqueles que crer e aceitar Jesus como seu único Salvador. Não importa a placa da igreja, não importa a denominação religiosa, o que importa é Cristo estar dentro do teu coração. Se Cristo está dentro do teu coração, dá um glória a Deus bem gostoso. Você é filho da salvação. Buscar o Senhor na oração, irmão, apresentar todas as necessidades, as famílias, as causas, os enfermos, apresentar toda a humanidade na face da terra, que o Senhor possa olhar para nós com misericórdia nesta tarde. Quem sabe ainda durante o dia de amanhã, sexta-feira, o Senhor possa se manifestar na nossa vida, abrindo a porta que está fechada, colocando paz, mandando alguma enfermidade embora, convertendo algum coração duro, repreendendo alguma sorte de demônio que possa estar atormentando a tua casa, a nossa vida. Irmão, só tem uma forma. Chegaram ao Senhor Jesus, os discípulos um dia e disseram: Senhor, tem uns espíritos que não nos obedeceram, nós demos ordem para ir embora e não foram. O Senhor disse assim: tem casca de demônio que só vai embora com jejum e oração. Então nós vamos orar, vamos bater, vamos buscar e pedir a benção de Deus sobre todos aqueles que nesta tarde de quinta-feira, hoje é dia 4 do mês de março, irmãos, tiraram esse tempinho para estar buscando do Senhor a sua necessidade também. Poderoso é o Senhor de te alcançar e deixar alguma coisa diferente para aumentar a tua fé, a tua alegria, para transformar alguma coisa no teu caminho, te renovar, te colocar em pé, para que você não fique preso no teu quarto, na tua cama, numa depressão, num espírito de pânico, ou com alguma desilusão, inconformado com alguma coisa que possa ter se manifestado e levado embora algum sonho, algum desejo teu. Poderoso é o Senhor nesta tarde para pôr paz e mostrar que o que Ele tem na minha, na tua vida, sempre é melhor. Se Deus permite que alguma coisa vá embora, é porque Ele tem alguma coisa melhor para entregar no nosso caminho. Unidos, debaixo do sangue do Senhor Jesus, buscamos a sua face em santa oração. Amém. Glória a Deus, santo é o Senhor. Aleluia. Eterno Deus e bom Pai Celestial, na Tua presença santa estamos de joelho encurvado, Senhor, demonstrando toda a nossa reverência, temor, na majestade santa do Teu nome, da Tua glória, que foi revelada dentro do nosso coração. Por mais que a nossa carne combata, que os nossos dias sejam trabalhosos, mas a nossa alma sente a Tua presença e podemos dizer, Senhor, que vivemos debaixo da Tua misericórdia, porque sentimos a Tua presença dentro do nosso coração. Ainda que não vemos com o nosso olho da carne, não conseguimos apalpar com as nossas mãos, Senhor, não podemos Te sentir aqui, Senhor, em matéria, mas em espírito sentimos que Tu estás junto de nós, nos guardando, nos livrando, recebendo o nosso louvor, o nosso glória, o hino cantado, esse culto santo que está sendo oferecido a Jesus, Teu Filho, Filho do Teu amor. Nesta tarde, perdoa as nossas faltas, perdoa os nossos erros, perdoa as nossas imperfeições, para que o nosso louvor possa chegar no reino da Tua glória. Fomos separados para Te servir, para Te honrar, para andarmos nessa terra como embaixadores da Tua palavra, representando o Teu reino, representando a fé que uma vez foi dada aos santos. Senhor, nesta tarde nos guarda, guarda aquele que está trabalhando, o que está na casa, o que está no hospital, onde estiver, Senhor, nos acompanhando, nos dando a honra de estar na mesma comunhão, na mesma fé, no mesmo sentimento, lutando, Senhor, contra o mesmo adversário e crendo que seremos vencedor no mesmo nome, que é Jesus, Teu Filho, o Filho do Teu amor. Senhor, ouve a nossa oração, abre a porta fechada, manda a paz na terra, cura aquele que está enfermo, tanto da carne como na alma. Tu pode fazer uma grande obra, nós vamos Te glorificar também. Toma as famílias enlutadas, toma as causas, toma todas as famílias, toma o governo, toma todo o povo de uma forma em geral,
na terra, Senhor. Abençoa, olha e ouve a nossa oração. Se tem alguém nesta tarde desiludido da vida, desiludido de tudo, Senhor, e o espírito de desânimo pode ter tomado, manda embora pelo amor do teu nome, que a nossa voz possa entrar no teu reino de glória e tu possa interceder por esta oração, Senhor, e possamos ver o movimento teu no meio das casas, das famílias, da tua obra também, Senhor. Deixamos tudo na tua mão, pedimos o conselho da tua palavra. Fala conosco nesta noite, nesta tarde, e te glorificaremos, aleluia, porque tu vive e temos certeza, Senhor, que a tua palavra nunca faltou e nunca faltará no meio da tua igreja também, Senhor, aleluia. Te damos graça por tudo, em Jesus teu Filho bendito em eterno. Amém. Glória, glória ao teu nome. Santo é o Senhor. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Irmãos, aproveitando essa oportunidade que o Senhor nos tem dado, no amor, no carinho, né, dos servos de Deus aqui de Alphaville, né, nosso irmão Rodrigo, nosso irmão Wayne, que tem, irmãos, aberto o coração para o crescimento da obra, para que as almas sejam alcançadas pela virtude da palavra, pela comunhão, pelo amor, pelo zelo daquele que o Senhor escreveu o nome no livro da vida. O Senhor nunca deixará ninguém do lado de fora. Todo aquele que crê e todo aquele que se arrepende e se esforça em temer ao Senhor, o Senhor sempre tem uma palavra amiga, uma palavra de paz, para restaurar a tua vida, restaurar a tua casa, ou para tirar a dúvida do teu coração, para que você possa ter certeza que o nome Jesus está acima de todos os nomes e que Ele vive, está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por todo aquele que clama, por todo aquele que crê. Não importa a igreja onde você frequenta, não importa o que você está passando, o que pode ter acontecido na tua vida. Se você crê no Senhor Jesus e teu coração é sincero, saiba, tu nunca ficarás esquecido diante dele. E no carinho dos servos de Deus, irmãos, nós aqui da região de Sorocaba, irmão Sampaio, ali da região de Guarulhos, né? E mais servos de Deus, estamos fazendo esses cultos, irmãos, para divulgar também a região onde nós atendemos, convidar os irmãos para sentirmos a presença de Deus, ouvirmos a palavra, cantar, participarmos desse movimento espiritual. O salmista disse: melhor está um dia na casa do Senhor do que 1000 em outros tais. Não importa onde você está nesta tarde, se você está na reverência da palavra. O que é reverência da palavra? É prestando atenção no culto e com temor de Deus, né? Não importa se você está trabalhando, às vezes dá para você tirar um tempinho para você acompanhar na tua casa, ou até em algum hospital, ou em algum lugar onde você pode estar passando por alguma dificuldade, tanto na carne, às vezes alguma aflição. Você está nos acompanhando com reverência, Senhor te visitará também nesta tarde. Então nós somos ali da região de Sorocaba, todas quinta e domingo, tem essas lives, esses cultos. O Senhor dá graça de estar presente, irmãos, e vai começar a vir alguns cooperadores da nossa região também. Nós estamos ali em Sorocaba, temos culto quinta e domingo, às 19h30, Rua Fúvio Cláudio Biasi, número 332, estamos fazendo uma bela casa de oração, uma igreja grande, e queria convidar os irmãos que sentem alegria, os irmãos, amigos, ouvintes, os testemunhados, né? Aquele que tem alegria nos acompanha na live, acompanha os demais servos de Deus, e crê que todos nós estamos lutando a mesma batalha, buscando o céu, buscando a misericórdia, buscando um dia, irmãos, quando findar tudo aqui nesta terra, nós possamos achar misericórdia diante do Senhor e Ele possa ver as nossas obras agradáveis também diante dEle. Não estamos aqui para lançar jugo em ninguém, juízo em ninguém, acusar ninguém, levantar nada da vida de ninguém, irmãos. Aqui é o lugar onde entramos para sentir a presença de Deus, para buscarmos a presença de Deus, para entender que o Senhor tem um caminho novo na nossa vida. Basta crer, não desanime,
Adversário quer que você não congregue, que você não assista culto, que você acredite que você está condenado ao inferno, condenado a não ver a face do Senhor no céu como ela é. Não acredite nisso. Creia que a cada manhã se renova a misericórdia do Senhor. Ele pode criar um caminho novo na minha, na tua vida, restaurar todas as coisas e você glorificar o nome do Senhor também. Verdade é a planta que o Pai plantou, Satanás não arranca ela. Sou ali da região de Sorocaba, onde Deus dá graça de atender. Então nós temos culto em Sorocaba, quinta e domingo. Temos em Votorantim, toda quarta e sábado. Temos em Capela do Alto, toda sexta-feira. Temos em Jorjoete, terça, sábado, domingo. E cada 15 dias nós temos também uma segunda-feira em Jorjoete. O Senhor está abençoando bastante, cidade de Peró, né? Então o Senhor tem se manifestado no nosso caminho. Vá conhecer a construção, vá nos visitar. Ainda no culto de domingo passado, eu fiquei contente, irmãos. Alguns irmãos amigos que há muito tempo eu não via, têm comunhão conosco, gozam da mesma alegria, da mesma paz, dos anos em que nós servíamos a Deus também, num outro ministério, que também amamos muito, respeitamos e temos comunhão com eles também. E congregaram conosco, contando da palavra cumprida, movimento de Deus, matando saudade. Importante nos unirmos, irmãos. Se você estiver num lugar onde querem te separar da comunhão de Cristo, da tua casa, dos teus amigos, ou até das igrejas que amam o Senhor em sinceridade de espírito, né? Busque do Senhor o caminho da união. Bem-aventurado é aquele que ama, aquele que perdoa, aquele que sabe que os misericordiosos alcançarão misericórdia. Não adianta nós julgar, o céu não é meu, não foi eu que morri no madeiro da cruz. O direito de entrar no céu foi dado por Jesus. Quem vai ser como um imã, que vai atrair as almas rumo à nova Jerusalém celestial é Jesus. Então não dê ouvido a voz estranha, não dê ouvido a ninguém. Se algum acidente aconteceu na tua casa com os teus filhos espiritual, ou alguém que você ama, ou alguma coisa te machucou e algum espírito falou que era a mão de Deus te cobrando, a mão de Deus fazendo isso, a mão de Deus levando tudo, fazendo aquele outro porque você perdeu o direito, não dê ouvido a essas coisas. Procure a casa do Senhor, a casa da misericórdia, a casa do amor, a casa do perdão, a casa onde é chamada casa de oração. Não olhe placa, né? Não olhe placa. Respeitamos, amamos, temos comunhão, onde fala de Jesus com respeito, com honra, com temor e com reverência. Respeitamos, amamos nossos co-irmãos em Cristo. Aonde você for, de coração sincero, aberto, o Senhor te visitará. Ele conhece o que tem dentro do teu coração. E sentindo alegria, nós somos a Congregação Cristã Apostólica, né? Temos uma liturgia de culto bem parecida com a CCB, com algumas igrejas. Nós aqui, irmãos, nós temos uma liberdade de espírito. Liberdade de espírito. E se Deus preparar, nós queremos colocar culto das irmãs também na Central de Sorocaba. Já tivemos um em Peró, em Jorjoete. E vamos deixar Deus trabalhar. Você tem desejo de tocar, né? Eu toco órgão, quero aprender, ou eu quero tocar sax, um violino, né? Tem um desejo de fazer uma orquestra só de irmã, congrega conosco. Aqui nós somos livres, irmãos. Aqui nós somos livres para adorar o Senhor. Venha cantar, venha tocar, né? Venha servir o Senhor, né? Mas o que é liberdade? Então quer dizer que se eu for, né, Bruno? Então quer dizer que se eu for levar o meu instrumento e hoje eu estou alegre, eu quero tocar tudo que não está no inário, quero assoprar tudo que tenho no meu coração. Aí não é alegria, aí é desordem. Porque aí você vai ter mais 15, 20 músicos junto com você, e se todos fizerem isso, vai perder o sentimento, né, do hino, que é a palavra cantada. Então tem ordem, né? Com ordem, com zelo, mas venha
tocar um violino, tem desejo de aprender, tem nossas irmãs que ensinam, nossos irmãos que ensinam, não cobramos nada. Aprenda, traga teus filhos, traga na casa do Senhor. Boa coisa é trazer os nossos filhos na casa do Senhor também. Oreis a Deus por nós, irmão. Nos apresento em oração, precisamos de muita oração. E também, irmãos, nós estamos iniciando o nosso projeto das lives ao vivo em Sorocaba, na região. E nós estamos com a CCA Live Sorocaba. CCA Sorocaba Live. Nos ajuda, se inscreva lá. Após um certo número de inscritos, nós já começamos a poder transmitir ao vivo. E mais almas serão alcançadas pela palavra e pela virtude do Senhor também. A palavra fala que enquanto o evangelho não for pregado nos 4 cantos da terra, não verá o fim. Então, irmãos, que a comunicação, quem está no Japão, quem está no lugar que tiver, entrou na nossa, como que fala, Bruno? Entrou na nossa live, entrou no canal do YouTube. No canal do YouTube, aonde você estiver, vai acompanhar o irmão Wayne, irmão Rodrigo, vai acompanhar nós, demais conservo, hinos. Nós vamos alimentar com bastante coisa também, para que nós possamos ganhar tempo e ter o nosso tempo ocupado mais pelas coisas do céu. Oreis a Deus por mim, pela minha casa, pela minha família. A minha oração, Deus não deixará esquecer nenhum de vós. Por tudo, Deus seja louvado. Amém. Vamos ficar nesta comunhão, irmão. O Senhor do céu nos mandará o conselho da sua palavra. Não importa onde você está, nessa tarde de quinta-feira. Eu sei que você crê que nós não tem nada decorado, Nós, não que sejamos contra conhecer a Bíblia, conhecemos, lemos, Nos aprofundamos, Buscamos um conhecimento nos professores, em quem entende da letra, mas bem-aventurado é você que crê que nesse momento nós vamos fechar a nossa comunhão e o Senhor colocará no nosso coração um assunto que vai falar com a minha e a tua necessidade. A igreja clama o Senhor na revelação da palavra. O Senhor me trouxe um assunto, irmãos. Estou só achando aqui onde está. Está em Lucas, só vou achar onde está aqui. Santo Evangelho segundo Lucas, capítulo 7. Vamos iniciar, irmãos, do versículo 36 em diante. Santo Evangelho segundo Lucas, do versículo 36 em diante. A pecadora que ungiu os pés de Jesus. E rogou-lhes um dos fariseus que comesse com ele. E entrando ele à casa do fariseu, assentou-se à mesa. Eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo mesmo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem é
qual é a mulher que lhe tocou? Pois é uma pecadora. E respondendo, Jesus disse-lhe, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse, dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse, tenho para mim que aquele a quem mais perdoou. Ele lhe disse, julgaste bem. E voltando para a mulher, disse a Simão, vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta me lavou os pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os teus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela, os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecado? E disse a mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. E aconteceu depois disso que andava na cidade, em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito maligno e de enfermidade, Maria chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com as suas fazendas até aqui, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, amigos, ouvintes da palavra, que creem e esperam a manifestação de Jesus no seu caminho, dentro do seu coração, na sua mente, no seu ser, para que possa haver uma transformação na tua vida, na tua forma de pensar, na tua forma de agir, para que você possa viver uma vida espiritual, uma vida marcada com sinais, com obras e uma vida de alegria, que possa trazer uma satisfação, que possa trazer uma paz interior dentro do teu coração e uma força para que você possa passar os teus dias cingido pela presença do Senhor, cingido pela fé que uma vez foi dada aos santos e guardado debaixo do altar de Cristo, para que se cumpra em ti a palavra, que 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. Bem-aventurado aquele que tem fé e crê que Jesus é poderoso para mudar a tua vida, a minha vida, a nossa vida. Não importa aquilo que passamos, não importa aquilo que vivemos, e não importa, irmãos, de que maneira nos apresentamos. Jesus, passando pela terra, cumprindo, fazendo tudo aquilo que o Pai o tinha determinado, curando, libertando, anunciando, né? Sendo incompreendido por muitos agarrados à lei de Moisés, agarrados à lei, não podiam compreender e não podiam entender, não tinha espaço dentro deles para perceber que Cristo, né? Que Jesus, filho do carpinteiro, filho de João, filho de Maria, era o Cristo. Não podiam, né? Não entendiam toda a forma como ele se manifestava, toda a forma em que ele fazia sinais, ou multiplicando alguma coisa para matar a fome da carne,
ou libertando aquele que não enxergava, ou aquele que não andava, ou falando das Escrituras, não podiam compreender que aquele era o filho de José, era o filho de Maria, mas era o filho de Deus, era o Messias, era o enviado, era aquele que tinha vindo para nos abrir a porta do céu, para nos limpar de todos os nossos pecados, não importa se era grande, se era muitos ou poucos, mas que nós pudéssemos nos aproximar do Senhor. Havia perto dele uma multidão, mas muitos estavam ao lado para observar, julgar, e não tinha espaço no coração para crer. E muitos estavam ao lado dele, implorando por uma misericórdia, implorando por um perdão, implorando por uma nova chance de viver, uma nova chance que pudessem mudar a sua vida. E, na revelação desta palavra, este homem fariseu, o convidou para entrar na sua casa. Ele entrou, aleluia. E quando ele entrou, irmão, ele não foi bem recebido. Ele foi convidado e não foi. Porque às vezes convidamos alguém, ele convidou o Senhor para provar o que tinha dentro dele, para ver se realmente se manifestaria alguma coisa diferente. Não deu água para os pés, não o saudou, só o convidou. E Jesus entrou. Quando Jesus entrou, do mesmo jeito que o fariseu se achava tão certo, no direito até de julgar as atitudes do próprio Cristo, porque lá na frente ele disse: se esse fosse profeta, saberia que é uma mulher pecadora. Enquanto um estava ao lado de Cristo para julgar, para ver se pegava algum erro, alguma coisa, aquela mulher estava sedenta, necessitada de misericórdia, necessitada de uma palavra amiga, necessitada de chamar a atenção de Jesus. Onde ela percebeu que entrou, ela foi até ele, bendito o Senhor, e tudo que ela tinha, ela despejou. Além do unguento, do perfume, aleluia, ela se abaixou e passou a lavar os seus pés com as lágrimas e enxugar com os cabelos. Uma demonstração de humildade, demonstração de que ela estava diante de Jesus e ela cria que ele podia transformar a vida dela, sendo julgada, sendo condenada por muitos pela vida que vivia. E quando ela estava, como lemos aqui, aquele homem olhou e disse: se fosse profeta, saberia que é uma mulher pecadora. Não é assim? Que é uma mulher pecadora. Ele chamou, o Senhor conhecendo o coração, falou: Simão, vou te fazer uma pergunta. 2 pessoas devem um dinheiro. Um deve, um deve 50, outro deve 500. Um deve bem menos e outro deve mais. E os 2 não têm com o que pagar. O credor veio e perdoou os 2. Qual ficou mais grato? Pedro disse: Senhor, tenho por certo que é aquele que devia mais. O Senhor disse para ele: falaste bem. Veja este homem. Desde que eu entrei aqui, não me deste água para os pés, ósculo, não ungiu a minha cabeça, mas olha esta mulher. Ela não cansa de lavar os meus pés com as suas lágrimas, enxugar com os seus cabelos. Aleluia. E do unguento do perfume tem me ungido. A mulher, vai em paz. Perdoados são os teus pecados. Dá glória a Deus nesta tarde. Bem-aventurado é você que está perto do Senhor pela fé. Está perto de Jesus porque você crê. Não importa que alguém julgue o teu andar, julgue o teu falar, julgue a tua forma de vestir, julgue a tua forma de andar, julgue a maneira da tua casa,
mas o teu coração ele é puro diante do Senhor. O Senhor te dá um recado nesta tarde: o teu direito está na minha mão. Ninguém tem o direito de te acusar, de te apontar, porque não sabe os teus caminhos, as tuas lágrimas, as tuas dores, não sabe tudo o que você tem passado. O que importa é que você, se humilhando na minha presença, a minha misericórdia te tomará. Que coisa linda, irmão. Vai em paz e não peque mais. Entrou na casa de alguém tão grande, não cabia o Senhor lá. No coração daquela mulher pecadora, sedento por um milagre, sedento para que Deus pudesse olhar para ela e arrancar dela o pecado. Quem pode perdoar pecado, irmãos? Porque ele disse, nenhum dos dois podia pagar o que devia. Quer dizer o que, irmão? Erramos a todo instante, não tem pecadão, não tem pecadinho, não tem erro, não tem errinho. O que tem é aquele que consegue alcançar o olhar de misericórdia do Senhor, e ele perdoa os pecados. Dá um glória a Deus nesta tarde. É uma tarde de perdão, é uma tarde de reconciliação, é uma tarde de ligação da tua alma no reino da minha glória, é uma tarde de anunciar para a tua alma que a tua oração é ouvida, que as tuas fraquezas, a todo instante eu apago ela, que eu vou renovar as tuas forças, que se tem alguma coisa dizendo você não tem direito, é mentira do teu adversário. Você vive, a tua casa vive, você tem buscado misericórdia, você tem buscado a minha presença, você tem buscado a minha glória, você tem buscado e que eu possa movimentar as águas a teu respeito, e que aquilo que onde você fraquejou, aonde você errou, ou aonde alguém veio contra a tua vida, e você foi vencido pelas tuas próprias fraquezas, ou pelos desejos da tua carne, e isso é como um espírito te machucando, te cutucando, e alguém disse, olha, você está vendo, aquela irmã está indo congregar com aquela irmã, se soubesse que ela é pecadora, aquele irmão está andando com aquele irmão, eu sei do passado dele, são vozes estranhas, ajunta, traz dentro da igreja, abraça, perdoa, traz aqui dentro a misericórdia do Senhor, o perdão é do Senhor, a segunda glória é do Senhor. Bem-aventurado é a tua alma que não é juiz de alma, você não condena ninguém, você fala, Senhor, se tu perdoa a minha casa, perdoa a casa do meu irmão, se tu libertou a minha casa, liberta a casa do meu irmão, se tu ouve a minha oração, Senhor, com todas as minhas fraquezas, dá força para o meu irmão orar, se tu deu força para mim voltar a tocar na tua casa, para mim voltar a cultuar dentro da tua casa, de rosto descoberto, se eu perdi a vergonha, Senhor, se eu perdi o acanhamento, se tu arrancou de mim a acusação do demônio, se tu trocou as minhas vestes, se tu trocou, Senhor, toda a minha maneira de ser, dá força para o meu irmão, faz eu ser uma luz na vida dele, para que ele possa acreditar, tu fez na minha, tu fará na dele, tu mudou a minha história, tu pode mudar a dele. Aquela mulher saiu justificada daquela casa, não importa quem não creu, não importa quem olhou torto, não importa quem julgou, não importa quem apontou o dedo, o que importa é que Jesus de Nazaré, o Salvador do mundo, o Filho do Deus Altíssimo, o leão da tribo de Judá, olhou para ela com misericórdia e perdoou os pecados dela. Vai, mulher, e não peque mais. Dá um glória a Deus nesta tarde. Não importa o julgamento da tua casa, ou o julgamento até de algum parente teu, ou o julgamento até de algum irmão da igreja que você vai, ou de algum lugar onde você passa, o que importa é que se a tua humilhação tocar o céu, se o teu sentimento, a tua lágrima de dor molhar os pés do Senhor nesta tarde, não importa o que houve, Senhor tem poder de restaurar a tua vida, restaurar a tua fé, de restaurar o teu direito, de dizer ao demônio, demônio, cala-te. Hoje eu tenho condição de dizer, Satanás, eu o perdoo, te diz o Senhor, eu a perdoo, te diz o Senhor, porque o Senhor tem na mão, irmãos, aleluia, o sacrifício que ele fez no madeiro da cruz, para que o sacrifício dele fosse maior que o meu e do teu pecado. Para se pagar uma dívida, tem que entregar tudo o dinheiro, alguma coisa que quite aquela dívida. O que Jesus fez na cruz do Calvário, a chibatada, a coroa de espinho, levou sobre si todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados. Então não importa o teu passado hoje, se a virtude do Senhor te toma, Senhor te diz, eu perdoo as tuas fraquezas, eu perdoo os teus pecados, os teus erros. Levanta-te nesta tarde, vai, não peque mais, dá glória, ore, visite, abrace,
perdoe da mesma forma que eu te perdoo. Eu te prometo hoje, aquela mulher saiu daquela casa e depois já reuniu outra, reuniu mais uma, já reuniu Maria Madalena, que o Senhor expulsou 7 espíritos, e foram servir o Senhor, foram adorar o Senhor, foram entregar ao Senhor aquilo que tinha. Hoje o Senhor te disse: se você crê, eu arranco o teu passado de ti e coloco uma luz na tua frente, guiando rumo a uma casa nova, a uma vida nova, a um nomando catanassúria, a uma nova história com os teus filhos. Se você quer um renovo de paz, se esforça-te, mas deixa de usar o teu pecado, de usar o teu erro, de usar alguma coisa que você fraquejou e que alguém acusou, que alguém apontou o dedo, que alguém lançou como pedra sobre a tua cabeça, e dizer: olha, eu não me esforço porque eu já perdi, eu não me esforço porque eu não tenho direito, eu não vou à casa do Senhor porque eu já estou condenando a perdição eterna. Mentira de Satanás. Você tem lágrima, você tem humilhação, você consegue se ajoelhar diante do Senhor, não diante do ancião, não diante do cooperador, do diácono, do bispo, ou de alguém que seja importante na tua igreja, mas você prostra diante do Senhor e humilha-te, e as tuas lágrimas confessarão que o teu coração é puro e tem desejo de uma segunda glória. E o Senhor te diz nesta tarde, para encerrar esta palavra: se você crê, receba a palavra de perdão, receba a palavra de misericórdia, receba a palavra que vai trocar as tuas vestes, que eu mando catanaia. Ah, Senhor, mas a minha cidade me condena, ah, mas o meu bairro me condena, ah, mas a minha casa te condena. Se hoje você fizer um pacto comigo e receber a virtude do perdão da minha palavra, eu te prometo hoje começar a te fazer meu discípulo de novo, minha discípula de novo, e aonde você se apresentar, a minha presença se apresentará. Satanás te procurará nesta fraqueza, não te achará. Se procurará naquela outra, não te achará. Tomará coração para te tentar aqui, lanças para tentar te machucar lá, vai te ver forte, cingido do perdão. Receba esta palavra, alamacatalamaia, e tenha certeza, a chave da vida eterna Deus não entregou na mão de demônio nenhum, está na mão do Senhor. E do mesmo jeito que Ele perdoou aquela mulher, aquele fariseu era tão grande, irmão. Ah, se fosse profeta, ah, se conhecesse as leis como eu conheço, se andasse como eu ando, veria que é uma pecadora. Só deixei ela entrar aqui porque eu estou deixando entrar todo mundo hoje. Dá glória a Deus nesta tarde. Não importa o julgamento do homem, o que importa é o julgamento da minha palavra. Receba a paz, receba o perdão. Ah, mas eu estou agarrado numa tristeza tão grande, e eu me afundo num copo de cerveja, me afundo em tanta coisa do mundo, porque ando catanaia, porque alguém disse que não adianta. O meu erro é maior do que o perdão do Senhor. Mentira do demônio. Se você se humilhar hoje, você sair de cabeça levantada, cantando, servindo o Senhor, louvando o Senhor. Ah, mas eu perdi esposa, eu perdi filho, eu perdi casa, eu perdi tudo, mas você não perdeu a minha misericórdia. Receba a minha misericórdia hoje e te prepara para iniciar uma vida nova. Se crê, te diz o Senhor. Se você crê, depende só de você. A humilhação, o temor, a reverência e crer que Jesus pode restaurar a tua vida. Aquela mulher entrou de uma forma e saiu perdoada para servir o Senhor. Que esta palavra entre no teu coração, e quando a palavra não volta vazia ao céu, irmão, e quando ela voltar, ela já volta com o cumprimento de uma nova criatura, de uma nova glória, de uma nova virtude, para que a benção de Deus possa te acompanhar até o fim dos teus dias. Deus seja louvado. Amém. Damos graças a Deus em oração em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, santo é o Senhor. Aleluia, Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Na tua presença santa estamos, Senhor, buscando mais uma vez sentir a tua presença, buscando o teu reino, que ele possa preencher todo o vazio do nosso coração. E damos graça porque nesta tarde tu perdoa as nossas faltas, permitiu que honrássemos o teu nome, cantando, orando, sentindo a tua doce presença dentro da nossa alma. Falamos de ti, clamamos pela tua misericórdia.
E vamos encerrar este culto te agradecendo pela tua palavra. Aleluia, palavra de libertação, palavra que cura a alma. Kalamassalamaya, palavra que toca no sentimento profundo da nossa alma, cura a chaga e que nos faz enxergar com o olho da esperança, que tudo pode mudar se humilhados aos teus pés clamarmos a tua misericórdia. Aquela mulher não abriu a boca, mas as lágrimas falaram por ela. O sentimento, o gesto, a reverência, o temor, a humilhação falou por ela. Que hoje, Senhor, a tua igreja, nós, o teu ministério, o teu povo, nós possamos humilhados diante de ti, alcançar o perdão e possamos receber da tua mão força para continuar a nossa caminhada em glória, passando por cima de todas as dificuldades, Senhor. Aleluia, ela já foi te servir. Solta alguém nesta tarde, que a noite possa já estar na tua casa, já possa cantar um hino, que alguém possa pegar a harpa que está pendurada no salgueiro, Senhor. Possa pegar um instrumento que há tempo não toca, alguém que há muito tempo não canta, possa cantar, possa ter uma lágrima de sinal da tua presença e da tua misericórdia e da tua aprovação também nesta tarde. Te damos graça por tudo, nos guarda em tudo, em Jesus, o Filho do teu amor, bendito em eterno. Amém. Glória ao teu nome. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Vamos encerrar cantando 64, irmãos. 64. Glória ao teu nome, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus.
Glória a Deus. Deus abençoe a todos que estiveram junto de nós na mesma comunhão, irmãos. Que o perdão e a misericórdia de Deus possa te alcançar. Ninguém sabe as tuas feridas e tudo o que você passou. Aquela mulher era a única oportunidade que ela tinha de alcançar o perdão do Senhor. E ela deu tudo o que ela tinha. Lágrima, perfume, beijava o pé do Senhor e ainda enxugava com o seu cabelo. Aleluia. Se esforça, humilha-te. E um dia lá no céu nós vamos todos juntos cantar o hino da vitória. A paz de Deus, a sua palavra, os seus conselhos, seu perdão, o seu amor permaneça dentro do nosso coração para a vida eterna. Amém.